Entenda por que as polêmicas nos fisgam. Descubra como o cérebro reage a elas, por que a internet é seu palco ideal e como podemos nos desvencilhar de brigas infrutíferas. Um tema essencial para quem busca paz em meio a um turbilhão de opiniões. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, trago a você um texto do Tel Media Blog, feito pela Gilmara Bianchini, que tem como título Polêmica. Não, eu não vou falar sobre a última polêmica. O assunto de hoje não é bonecas, jogos de azar ou fraudes contra órgãos públicos. Não, eu vou falar sobre polêmica. Sim, ela não é algo novo. Na verdade, desde o começo dos tempos, nós, os humanos, lidamos com ela. Ao longo da história, ela tem se manifestado de diferentes formas, das disputas filosóficas às brigas do cotidiano. Para além de uma altercação saudável sobre um assunto que divide opiniões, a polêmica costuma dar mais um passo. Com frequência, sua chama usa as nossas emoções como lenha. O palco sempre parece muito pequeno para ela, e quanto mais gente ao seu redor, melhor. Nem sempre o seu conteúdo é o mais significativo, ela também tem uma queda por assuntos secundários. Em outras palavras, com uma porção de polêmica, mesmo os temas mais banais podem ser inflamados. Se a política não atrai nossa atenção, talvez a maneira como alguém lava as frutas ative a nossa revolta. Vale tudo no ringue que a polêmica arma em qualquer oportunidade que lhe deem. Sob uma perspectiva mais técnica, do ponto de vista científico ou comportamental, diante de uma polêmica, o sistema de recompensa do cérebro é ativado. É um desafio vencer, ou ver alguém vencer, uma discussão. E nesse contexto, talvez nenhum ambiente revele tão bem a maneira como lidamos com a polêmica como a internet. Todos os dias, de todas as partes do mundo, surgem chamadas para que nos reunamos em torno de algum assunto. E o que se segue, geralmente não é coisa bonita de se ver. Você se lembra dos tempos da escola, quando dois colegas tinham uma desavença? Na hora do intervalo ou da saída, lá estavam os dois contendendo. E o pessoal gritando. Briga, briga. Você se lembra? Ninguém sabia com certeza o motivo da discórdia, mas todos estavam inflamados, tomando partido ou só querendo ver o circo pegar fogo. Não há muita diferença quando observamos a seção de comentários nos ditos adultos no Instagram ou para as discussões no X. A polêmica desdenha da civilidade no bate-boca. O seu objetivo nunca é a conciliação ou o aprendizado, mas o ódio. O seu foco está em vencer. Portanto, não há preocupação em trazer a verdade. Dividir e machucar pessoas é o espólio da sua batalha. A polêmica tira proveito do nosso senso de pertencimento e da ideia de representatividade. A sensação de nós contra eles alimenta a nossa rivalidade. O mais interessante é que poucos sabem direito dizer quem somos nós e quem são eles. Mas nós queremos estar do lado certo da situação. Precisamos sinalizar a nossa virtude. Quando alguém com boa audiência divulga ideias com as quais concordamos, rapidamente nos alistamos ao seu exército. Assim, nos sentimos representados, achamos o nosso clube. E se outro alguém discorda desses pontos de vista, somos os primeiros a puxar o couro do estardalhaço. Afinal, o anonimato nos enche de coragem para escrever impropérios que, cara a cara, jamais teríamos a valentia de dizer. E mais, alimentamos gratuitamente o sistema de lucro dos detentores das redes. Mais polêmica, mais visualizações, mais dinheiro. Assim, entramos na roda e a fazemos girar. Seria menos grave, porém, se essa realidade se aplicasse apenas a temas da vida cotidiana. Infelizmente, para nossa tristeza, a polêmica lança os seus dardos podres também em direção ao ambiente cristão. Basta um exemplo cotidiano. Cada vez que abrimos o YouTube, lá estão 3 ou 4 chamadas para debates teológicos, que pouco tem de teológicos. E o que é pior, mesmo quando são realmente debates saudáveis, muitos comentários só revelam um sangrento campo de guerra.
Nesses casos, o que se vê é linguagem ofensiva, deboche, conclusões rasas e precipitadas, embrulhadas em crueldade pura e ataques pessoais. Vídeos de reação a outros vídeos que, em vez de esclarecerem temas acerca da fé, apenas aprofundam o abismo entre pensamentos distintos. Vale destacar que não se trata necessariamente do conteúdo, que pode ser válido, mas da maneira como as reações são externadas. Como consequência, há uma inclinação a discutir até o mais básico dos assuntos, numa corrida maluca de opiniões. Se essa tem sido a nossa atitude, muito provavelmente estamos nos esquecendo de muitas orientações claras que a Bíblia nos dá. Por isso, seja em questões mundanas ou relacionadas à fé, a palavra aponta com segurança o modo apropriado de lidar com as polêmicas. Podemos fazer algumas perguntas que servem como filtros cujas respostas nos ajudarão a discernir a nossa posição em uma disputa, ou fugir dela. Muito bem, a primeira pergunta: qual é o assunto da polêmica? Como eu disse, o tema da polêmica pode realmente ser relevante e útil, é verdade. Porém, na maioria das vezes, orbita em torno de fofoca, mentira ou futilidades. Paulo aconselha Timóteo da seguinte forma: e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Ele nos diz que devemos repelir questões insensatas ou absurdas. Essas são palavras que descrevem bem a maioria das discussões infinitas e infrutíferas que vemos hoje em dia. Sobre esse mesmo assunto, Paulo aconselha Tito: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Tito, capítulo 3, verso 9. Esse versículo reforça esse pensamento em relação a assuntos teológicos de importância secundária. Assim, antes de tomarmos partido em alguma controvérsia, seria de grande utilidade analisar primeiro o foco da questão. A segunda pergunta a se fazer é: que polêmica essa discussão provoca? Ou seja, é possível aprender algo ou ser edificado nesse ambiente? O comportamento dos envolvidos demonstra amor, respeito, cortesia, autocontrole e humildade? Ou tudo que se vê é arrogância, altivez e todos fazendo monólogo sem plateia? O propósito da conversa é ajudar o outro ou ganhar a briga? E mais, estamos realmente preparados para ajudar a quem quer que seja? Ou desejamos apenas exibir uma tola eloquência? Geralmente, o que acontece é esse campo minado em que, em vez de andarmos com cautela, saímos fincando os calcanhares. Assim, espalhamos calamidade em vez de levarmos em conta o que Deus espera de nós em situações de conflito. A terceira pergunta, ela é sobre que tipo de linguagem que está sendo usada nessas discussões. Pense assim: as palavras são agradáveis e temperadas com sal, como nos ensina Paulo aos Colossenses? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Além disso, elas são necessárias e transmitem graça? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, versículo 29. As perguntas são legítimas ou são provocações? As respostas são calmas e desviam a ira ou são ríspidas incentivando a ira? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, versículo 1. Eu acredito que esses 3 filtros são suficientes para nos afastar de praticamente qualquer polêmica. Isso não quer dizer que não passaremos por momentos de conflito, mas nem todo conflito será polêmico. Participar de polarizações, divisões e confusões não é o chamado que recebemos de Cristo. Pelo contrário, somos instados a ser cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Tito 3, versículo 2. Isso quer dizer que o nosso comportamento não deve ser pedra de tropeço nem para os de fora, nem para os de dentro da igreja. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Mas Paulo teve desacordos com Pedro.
Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Gálatas 2, versículo 14. Teve desacordo com Marcos também. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Atos, capítulo 15, versículos 38 e 39. O apóstolo teve discórdia, ainda com Evódia e Sintique. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Filipenses 4, versículo 2. Os coríntios começaram a puxar brasa, cada um para sua sardinha. Como resultado disso, receberam uma carta que nos serve até hoje. Mas é importante observarmos que em todos os casos os envolvidos foram chamados à conciliação, à união, ao amor e ao amadurecimento. Da mesma forma, quanto ao trato com não crentes, devemos ter cuidado redobrado. Afinal, alguns pensam ser uma boa ideia fazer evangelismo de guerrilha. Jogam um versículo no meio de qualquer discussão. Essa é uma tentativa descontextualizada de pregar o evangelho, a tempo e fora de tempo. No entanto, a palavra de Deus nos adverte quanto a isso. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Mateus 7, versículo 6. Diante disso, é mais sensato desviar-se de contendas e não ser o insensato que se mete em rixas. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Provérbios 20, versículo 3. Portanto, que da próxima vez em que você se deparar com uma polêmica, que o Senhor o faça lembrar de sua verdade. Que Ele dê sabedoria a você para decidir o que trará mais glória ao seu nome. Envolver-se ou recuar. Esse foi mais um post do Tel Media Blog. E vou deixar essa tarefa de envolver-se ou recuar ainda mais fácil. Tem 2 outros textos do blog que creio que eles se complementam bem e vão te ajudar muito nisso também. Um é do João Eduardo Cruz e o outro da Gilmara, a própria que preparou o que meditamos hoje. Encontre Sob Olhar Divino ou das redes sociais e depois veja o Manipulados ou Não. É bem fácil de achar. Acesse telmedia.blog.br ou digita na lupinha do seu streaming de música ou agregador de podcast que você vai encontrar eles. Um ótimo jeito para não se envolver com polêmicas e agradar a Deus está em mais um texto incrível nosso, de nome Irrepreensíveis, um chamado a todos os cristãos? Se você ainda não é, então vai passar a ser. Agora, dentro de tudo que falamos hoje, é importante entender melhor em como o pecado se esconde nos detalhes da nossa vida e, principalmente, como podemos combatê-lo. Por isso, faça a guerra contra o pecado, mas do jeito certo. Este é o nome do Vida Pura 87 e estou certa de que você perderá menos batalhas depois disto. Olha, eu também acredito que você quer ser aquela pessoa sábia, que não causaria discórdias e discussões vazias como as que falamos hoje, certo? Então assista o Tel Media Cast número 196, Anatomia da Sabedoria, com o pastor Fernando Leite, pois será muito edificante para a sua vida. E lembre-se, tudo o que você deseja saber sobre a vida cristã e crescer na fé está aqui na Tel Media. Nos vemos na semana que vem.